Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, esta é a tua palavra e nós somos o teu povo. A nossa oração essa noite é que tão somente o Senhor nos transforme pelo poder que há nela, no Espírito Santo que habita em nós, à semelhança do teu Filho, para a glória do teu santo e glorioso nome. Em nome de Cristo. Amém. Esta é a 7ª característica dos cidadãos do reino que Jesus Cristo proclama aqui nesse sermão. Assim como as demais, esta característica carrega em si uma promessa gloriosa. E que promessa é essa? A promessa gloriosa de sermos chamados filhos de Deus. Percebam que essa promessa é estendida àqueles que são pacificadores. Mas o que é ser um pacificador? O termo grego utilizado aqui diz respeito àqueles que buscam estabelecer a paz em situações conflituosas. Sendo assim, nós podemos dizer que o pacificador que Jesus chama de bem-aventurado aqui neste versículo é o indivíduo que, em primeiro lugar, está em paz com todos os homens, bons e maus. E, em segundo, não apenas está em paz com todos, mas também trabalha com afinco para reconciliar as partes em discórdia. A pacificação, como diz William Perkins, é uma graça do Espírito Santo concedido apenas aos que são bem-aventurados. Pois onde o Espírito de Deus opera paz de consciência em relação a Deus em Cristo, ali o mesmo Espírito move o indivíduo em buscar a paz com todos os homens, bem como estabelecer a paz entre aqueles que estão em discórdia, até o ponto em que podem permanecer com a religião e a boa consciência. Até o ponto em que podem permanecer com a religião e a boa consciência. Para isso, no entanto, é preciso praticar 3 virtudes: humildade, mansidão e paciência. Humildade. A humildade é uma virtude que faz com que o homem pense melhor do outro do que si mesmo. Como diz em Filipenses, em capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Mas isso só é possível quando em nossos corações temos um senso real das nossas corrupções e dos nossos pecados, sem a malignidade de presumir que o nosso próximo tenha pecados e corrupções piores que as nossas. Afinal, presumir tal coisa do outro, o qual não podemos sondar o coração, é tão somente soberba e orgulho. E aqui fazemos isso. Estamos usurpando de Deus o caráter de justo juiz, e como usurpadores nos tornamos juízes corruptos e soberbos. Meus irmãos, onde há soberba, não pode jamais subsistir humildade. A segunda virtude que deve ser praticada, a mansidão, é outra virtude extremamente importante, aqueles que são pacificadores, pois é por meio dela que o homem pode desenvolver um comportamento gentil em relação ao seu próximo, que seja esse próximo uma pessoa boa ou má. Os mansos são fortes, pois conseguem resistir às injúrias, às calúnias, às difamações, e sendo necessário, conseguem ser indulgentes com o erro quando a ocasião de se vingar se apresenta a ele. A paciência, a última das 3 virtudes, por meio da qual o homem suporta os desejos dos outros homens, como a obstinação, a precipitação, e a sua atitude renuncia aos próprios direitos para a manutenção da paz. Foi assim que Abraão lidou com Ló, quando os seus pastores se desentenderam, embora fosse ele superior tanto em idade quanto em posição.
abrir mão daquilo que lhe era de direito para garantir a paz. Vejam o que ele disse a Ló, em Gênesis capítulo 3, 8 e 9. Abram comigo, irmãos. Gênesis 13, nos versos 8 e 9, diz Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Essas são as virtudes mais necessárias para a paz cristã, meus irmãos. São as que temos que buscar, perseguir e alcançar para que nossa natureza e nossos afetos sejam moldados nelas para o estabelecimento da paz, para que nos tornemos genuínos pacificadores. Certamente a maioria de nós deseja exatamente isto: que haja paz em nossa casa, em nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa cidade, estado, país, nação e etc. Pois poucos de nós são os que estão verdadeiramente dispostos a lutar por isso. Em primeiro lugar, porque muitos acabam confundindo esta graça como sendo uma graça para ser exercida de modo passivo e por isso erram. Um pacificador não evita conflito, que seria uma atitude passiva. Um pacificador se envolve no conflito não para inflamá-lo, mas para resolvê-lo. Ou seja, tem uma atitude ativa. Um pacificador é aquele cuja postura é primeiramente implacável na busca pela justiça, pela harmonia, pelo arrependimento e principalmente pela reconciliação. A vida de Jesus, o supremo pacificador, revela quão difícil e perigosa é essa obra. A pacificação que Cristo visualizou e encarnou tem duas direções, uma para com Deus e a outra para com o homem. Seguindo os passos de nosso Mestre, os cidadãos do reino de Cristo são então chamados a trabalhar com ambos os objetivos diante dele. Mas como fazemos isso? Basicamente, fazemos isso proclamando e aplicando as boas novas do Evangelho em todas as situações de conflito que passamos nessa vida. Mas para que tenhamos êxito nesse empreendimento, devemos agir a partir de um lugar de paz pessoal e reconciliação com Deus. Somente se possuirmos esse gracioso presente, é que poderemos nos esforçar para levar a paz às outras pessoas. Ora, é exatamente por termos provado e visto que Deus é bom e quão maravilhoso é estarmos em paz com Ele, que podemos fazer com que outros também desejem ter paz com Deus e com todos os demais em sua volta. As palavras de Cristo são uma repreensão útil para aqueles de nós que estão energizados pela perspectiva de um debate teológico, mas desanimados com a ideia de reconciliação pessoal. Jesus realmente advertiu que sua verdade traria contenda, mas o cerne de sua missão era a pacificação e a reconciliação. Logo, se encontrarmos paz com Deus, a busca da paz com e para os outros deve ser um objetivo central nosso também. No entanto, é preciso atentar para o fato de que esse não é um trabalho que pode ser realizado com as nossas próprias forças. A paz só pode florescer onde houver mudanças profundas e duradouras nos corações, e tal coisa só pode ser alcançada pela graça genuína, graça gratuita e imerecida de Jesus Cristo, a mesma que garantiu nossa paz com Deus, a qual também será necessária para promover a paz no coração dos outros. Lembrem-se disso enquanto sofrem com um conflito entre os seus entes queridos e Deus,
ou entre membros da sua igreja local. Graça é aquilo que precisamos. Portanto, mergulhe seus esforços de pacificação em oração. Peça a Deus para honrar seu trabalho imperfeito pelos méritos de seu Filho supremamente fiel. Ele certamente o ouvirá. Afinal, a bênção prometida aos pacificadores é a notável aprovação destes como filhos de Deus. Vejam, anteriormente testemunhamos que durante o batismo de Jesus, Deus proclamou do céu: "Este é meu filho amado." Agora Jesus oferece um título muito semelhante aos cidadãos do seu reino. Como isso deveria nos encorajar? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nas implicações disso? Já parou e ponderou se suas ações condizem com essa realidade ou condizem com outra? A qual não há filiação, muito menos graça e nem mesmo fé. Ah, meus irmãos, a pacificação não é fácil, mas certamente é algo bendito. Enraizados firmemente na paz estabelecida por Cristo, todos nós deveríamos tomá-la como modelo. Mas lembre-se do que isso significa. Você sabe o que isso significa? Significa que sua pacificação rendeu-lhe o ódio dos líderes religiosos e o escárnio de sua família. Sua pacificação levou-o a um jardim, não para o repouso tranquilo, mas para a luta da meia-noite. Não para um calmo descanso, mas para uma taça transbordando da ira onipotente. Sua pacificação levou-o a uma cruz. Isso o levou às trevas exteriores. Também o levou a uma coroa, a um trono e a um povo de cada tribo, língua e nação. E se o destinou a isso, acaso não teriam os pacificadores o mesmo? Sim, claro, teriam. Este é o destino dos pacificadores. Seus corpos estão marcados e eles foram desprezados, mas a sua colheita é abundante e o título não é motivo de vergonha. Sabe por que não é motivo de vergonha? Porque serão chamados filhos de Deus. Vejam, Jesus pronuncia uma bênção sobre todos aqueles que, tendo recebido para si mesmo a reconciliação com Deus por meio da cruz, agora procuram, por meio de sua mensagem e conduta, serem instrumentos para comunicar este mesmo dom aos outros. Por meio da palavra e do exemplo, esses pacificadores que amam a Deus, amam uns aos outros e até mesmo aos seus inimigos, buscando em tempo promover a paz entre os homens. Ora, quando Abraão se omitiu de contender com Ló, abriu mão das melhores terras. Abrindo mão das melhores terras, recebeu a bênção que pertence aos pacificadores. Sabe por quê? Porque o Senhor e doador da paz se deleita em manifestar a sua graça àqueles que buscam a paz e a seguem. Meus irmãos, se desejamos comunhão mais íntima com Deus, temos de nos manter mais achegados aos caminhos da paz. Abraão foi generoso com seu sobrinho, preferiu perder aos olhos dos homens, oferecendo-lhes a escolha da terra. No entanto, ganhou da parte de Deus uma porção inequivocavelmente melhor. Sabe o que isso quer dizer? Se nos negarmos a nós mesmos em benefício da paz, o Senhor nos recompensará. Mas até que ponto é possível buscarmos a paz uns com os outros? Quando é legítimo fazer isso? E quando é ilegítimo? Quando a causa é torpe, infame e contrária à verdade, à liberdade de consciência e à verdadeira religião. É ilegítimo quando a causa é torpe, infame e contrária à verdade, à liberdade de consciência e à verdadeira religião. Procurar manter a paz em situações como essas é o mesmo que tentar conciliar a luz com as trevas. E isso acaso é possível? Luz e trevas juntarem-se? Certamente que não. Pois uma
dissipará a outra. Talvez então você diga, mas temos em comum a mesma fé, confessamos o mesmo credo, observamos os mesmos sacramentos, temos sobre nós o mesmo Deus. Mas isso tudo não é suficiente quando estes subvertem os alicerces da fé, dos credos históricos, das próprias Escrituras e até mesmo os sacramentos. E como eles subvertem esses alicerces? Quando ao invés de amor, são marcados pelo ódio. Quando ao invés de submissão, são marcados pela soberba. Quando ao invés de darem crédito à verdade, se contentam com a mentira. Quando vituperam as autoridades, tornando a si mesmos autoridades superiores. Quando ao invés de perdão, buscam a vingança, a retaliação. Quando ao invés da unidade, buscam a sedição por interesses próprios. Com esses, meus irmãos, não devemos buscar reconciliação, e sim entregá-los nas mãos do Deus Altíssimo, o justo juiz, sem nos afligir por negligência ou dureza de coração, mas por amor a tudo aqueles que eles vilipendiaram, a verdade, a justiça, a fé e a própria paz. O apóstolo Paulo, na controvérsia do dom de línguas em Coríntios, em 1 Coríntios 14:33, diz: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Pacificadores genuínos são todos aqueles cujo líder é o Deus de paz. Aqueles que aspiram viver em paz com todos os homens, que proclamam o evangelho da paz, segundo diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, verso 15. E modelam suas vidas em harmonia com o príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Entretanto, o evangelho da paz é ao mesmo tempo a pregação de Cristo crucificado. O homem, por natureza, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sente inclinado a aceitar este evangelho. Por isso, sua proclamação provoca uma guerra em seu coração. Se pela graça de Deus o pecador finalmente se entrega e recebe o príncipe da paz como seu salvador e senhor pessoal, então ele pode enfrentar outra batalha, ou seja, dentro da sua própria família. É por essa razão que Jesus, ao qualificar os pacificadores de bem-aventurados, não caiu em contradição quando disse, abre aspas, não pensei que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, e sim espada. Os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Mateus 10, fecha aspas, Mateus 10, 34 a 36. Entretanto, essa situação não é em virtude de Cristo, e sim do homem. É Deus em Cristo que prossegue insistindo com o homem para encontrar nele a reconciliação e a paz definitivos. Além do mais, esta não é uma paz a qualquer preço. Ela não é produzida comprometendo a verdade sob o disfarce de amor. Ao contrário, ela é uma paz preciosíssima para o coração de todos aqueles que falam a verdade em amor. Em Efésios 4, de 15 e 16, Paulo diz, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aquele que pela palavra e pelo exemplo são promotores dessa paz, são também designados como bem-aventurados e reconhecidos como filhos de Deus. Uma designação de elevada honra e dignidade, revelando com isso, por meio de sua promoção da paz, penetram na própria esfera de atividade de seu próprio Deus, tornando-se seus cooperadores. Através da sua atitude confiante e de muitas boas obras realizadas em decorrência da gratidão
e, para a glória de Deus, se transformam em agentes do seu Senhor. E por toda parte estão comprometidos na tarefa de erradicar o mal dos corações humanos, enchendo-os de tudo aquilo que é bom e nobre. Eles são, por assim dizer, o corpo de paz do próprio Deus. Já são filhos de Deus. 1 João 3:1. No dia do juízo, sua gloriosa adoção como filhos será publicamente revelada por seu mediador e Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos ajude. Oremos, irmãos. Bendito Deus de toda paz, nós que somos pecadores, nós que por natureza, ó Deus, guerreamos contra Ti, guerreamos contra o mundo, contra o nosso próprio espírito. Fomos resgatados por conta do Teu Filho pacificador, que nos transformou e nos transforma dia após dia, segundo a Sua santa imagem. Te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor, Deus, faça essa bem-aventurança estar claramente presente nas nossas vidas, Pai. Que sejamos verdadeiros pacificadores, não aqueles falsos, ó Deus, que a todo custo, a custo de todas as verdades da Tua palavra, até mesmo disto, querem ter paz com aqueles que jamais poderíamos ter paz. Não como este, Senhor. Não paz a qualquer preço, não paz construída sob qualquer alicerce, mas pacificadores como o Teu Filho, Pai, que não abandonou a verdade, que jamais se desviou da justiça, mas que pregou e anunciou o Teu Evangelho, Santo Evangelho, que fala da Sua própria vida, da Sua própria morte, do Seu sacrifício em nosso favor, para que inimigos, ó Deus, pudessem ser tornados não somente amigos, mas sejam chamados filhos Teus, Pai. Nos ajude, ó Deus, a amar a paz, mas a paz segundo a Tua palavra, que não é a todo custo, mas é fundada na verdade e na justiça. Nos ajude, Senhor, a amar a Ti, para que venhamos verdadeiramente amar o nosso próximo e buscar, ó Deus, ser cooperadores nessa obra magnífica de resgatar pecadores deste mundo que jaz no maligno e do lamaçal de pecado em que o homem natural está afogado, Senhor. Nos ajude a ter sabedoria para assim fazê-lo. Coloca amor verdadeiro nos nossos corações para que não sejamos mentirosos, para que nós não usemos, ó Deus, por ocasião, para nosso próprio benefício, a Tua verdade, para machucar as pessoas, mas para alertá-las do caminho perverso que o mundo sugere, que Satanás coloca diante de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a pacificar esse mundo. Nos dá a graça de sermos Teus cooperadores nessa obra gloriosa do Teu Santo Evangelho. E muito mais do que isso, ó Deus, que nós possamos ser verdadeiramente vistos como os Teus filhos, que isso seja patente, ó Pai, nas nossas vidas. Nos ajude pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Cantemos, meus irmãos, em resposta à pregação da Santa Palavra de Deus.